Olá, meu amigo, minha amiga, sintonizada na TV Mon HD, canal 6 da NET, plataformas digitais. Está começando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Juliana. É um prazer estar com todos mais uma vez em mais um programa. E o tema de hoje, interessantíssimo, Ju, é a psicoterapia reencarnacionista e a investigação do inconsciente. Vamos falar dos benefícios de se buscar essa terapia. Importantíssimo esse assunto, né? Até para as pessoas entenderem hoje, né? O que é a investigação do inconsciente, né, Alexandre? Exatamente. Ela é conhecida também como a terapia da reforma íntima e é uma terapia de mudança do raciocínio, não é? Conversa um pouquinho com a gente sobre isso, Ju. Exato, né? Em primeiro lugar, nós precisamos tentar entender um pouquinho o diferencial das terapias, né? Para que as pessoas tenham consciência disso, é muito importante a gente frisar, né? Não de uma forma geral, que hoje, graças a Deus, isso já tem se modificado, mas assim, por exemplo, né, Alexandre, uma pessoa, né, uma psicóloga, ela costuma tratar as pessoas, né, e buscar a causa lá na infância dessa vida, dessa reencarnação, né? A pessoa traz lá suas mazelas, suas dificuldades e eles então vão investigar nessa vida passada da pessoa, né? O que foi que trouxe essa situação, e normalmente eles justificam a causa, né, lá na infância e no decorrer dessa infância então dessa pessoa, né? O que traz o diferencial da nossa psicoterapia reencarnacionista, a investigação do inconsciente, né? Porque nós vamos a nível mais profundo, nós vamos a nível espiritual. Então, um dos benefícios que a investigação do inconsciente traz é isso, levando nós a recordações não somente dessa existência, mas de existência de outras reencarnações. Me lembrou agora do programa passado que nós fizemos, né, sobre o pensamento e a consciência, e nós falamos que a consciência é esse conjunto de pensamentos, de agir, de pensar, né, da forma como a gente vê as experiências, né, e agora tu fala em investigação do inconsciente, que a gente ir a fundo, né, em certas questões que agora, para a nossa visão atual, ainda está nublada, está sem um entendimento claro, né. Porque a consciência hoje aqui, ela não tem clareza do todo, né? Então acontecem fatos e situações que ela não consegue compreender. Então quando a gente fala em investigação do inconsciente, a gente vai um pouquinho mais profundo, a gente vai adentrando lá no teu inconsciente, né? E é claro que respeitando a ética, né? Porque como a gente diz, quando a gente fala de regressão, de investigação do inconsciente, a gente está falando de um trabalho que é conduzido pelos nossos mentores, nossos guias espirituais, né? A gente jamais infringe a lei do esquecimento. Então, a investigação do inconsciente, ela não é conduzida, né? Ela é simplesmente uma técnica, um relaxamento que permite aos nossos mentores espirituais trabalharem conosco, trazendo lá do nosso inconsciente de vidas passadas, fatos, situações, inclusive traumáticas, né? Trazendo para a nossa consciência, então poder mudar o nosso raciocínio. Então, trazendo em miúdos, nós não somos o terapeuta naquele momento, nós somos os auxiliares dos verdadeiros terapeutas, né? Que na verdade é o mentor da pessoa, que sabe qual lembrança fazer com que a pessoa acesse, né? E a gente só faz um meio de campo ali, né? Em outras palavras, nós estudamos, né, Alexandre, para assessorar os nossos mentores. Sim, nós sim. não estudamos para fazer uma investigação, nós estudamos, né, para auxiliar os nossos mentores, que são eles, pela na seção telão deles, lá tem todas as informações daquela pessoa e que hoje aqui na Terra nos oportuniza então trazer essa seção telão e mostrar a nível consciencial para a pessoa em atendimento. Então, por isso que ela é conhecida como uma terapia de mudança de raciocínio ou a terapia da reforma íntima, que faz pensar com base lá no inconsciente, o que aparentemente a pessoa nem conhecia a respeito de si mesma, ela não estava desperta o suficiente ou não se aprofundou acerca do próprio ser o suficiente ainda, né? Exato, e um dos benefícios muito grandes que ela traz, a compreensão da consciência, né? É quando a gente consegue entender e trabalhar com o nosso próprio ego, com a nossa personalidade congênita, né? Então, muitas vezes as pessoas estão aqui e estão com uma dificuldade
dificuldade, uma situação, um trauma, né? Magoados, chateados, não consegue perdoar, tem sentimentos de rejeição e normalmente culpam a outra pessoa por tais mazelas, né? Se colocando no papel de vitimismo, que é uma das coisas que nossa personalidade congênita adora fazer, né? Sim. Então, quando a gente vem trabalhar com a investigação do inconsciente, os nossos mentores conseguem trazer de vidas passadas relatos, informações, mostrando para aquela pessoa o que a personalidade dela já fazia em vidas passadas. Então, ela começa a se dar conta, ela começa a perceber, nossa, mas eu fiz tal coisa, eu cometi tal ato, como eu posso ser uma vítima nessa situação, né? Então, ela traz o raciocínio versus raciocínio para o momento atual que a pessoa está vivenciando. Sim, então, digamos, é o que a terapia fala da versão persona, que é uma versão que a própria pessoa atualmente tem da sua vida, e a versão espírito, que é a versão daí do eu interior mais profundo dela, da parte espiritual, que estava inacessível, vamos dizer assim, porque ela não botava o seu foco nisso, né? Então, o que a gente faz? Fornece ferramentas para que a pessoa faça o autotratamento, que ela encaixe as peças do quebra-cabeça e vá tirando as suas conclusões e se descobrindo. Exato, né? E uma das coisas, assim, podemos dizer, uma das provas claras que nós temos hoje, né, Alexandre? Às vezes as pessoas pensam assim, mas será? Será que eu vou acessar mesmo? Afinal de contas, como é que é essa investigação do inconsciente, né? Partimos do processo que ela é consciencial, né? Ela não é uma terapia de hipnose, ela não é uma terapia de condução, ela simplesmente é uma terapia de relaxamento, onde conscientemente a pessoa vai sentir e vai vivenciar todas aquelas informações que o mentor está possibilitando através da sessão telão da mente, né? Trazer para ela naquele momento, né? Então, assim, uma das provas, né, desse benefício que nós temos hoje, por exemplo, como é que uma pessoa consegue justificar, como é que ela consegue explicar hoje, nessa vida terrena, pânico? Como é que uma pessoa consegue explicar a fibromialgia, né? E por aí vai, outros fatores, né? Então, isso já são demonstrações, né, que isso nasceram de uma vida passada. Quando as pessoas se oportunizam a fazer essa investigação do inconsciente, né, aconteceu um caso aqui comigo que eu vim até trazer à tona para nós, né, por exemplo, um caso de fibromialgia, né, a pessoa não tem recordação nessa vida aqui. Hoje se sabe, né, através da medicina, da ciência, que a fibromialgia ela tem presença no sentimento de tristeza, principalmente do passado. Mas às vezes a pessoa pergunta, nossa, mas eu não tenho tanta tristeza assim para chegar ao ponto da fibromialgia, né? Então, quando a gente discorre isso para uma vida passada, quando os mentores trazem essa oportunidade, a fibromialgia nada mais é do que um trauma muito violento que a pessoa teve numa outra existência, né? Como de ficar preso, de ficar trancado, de ficar soterrado, né? Eu tive uma situação de um rapaz que veio fazer atendimentos comigo e ele tinha fibromialgia. E a gente deu essa sequência, né, na investigação do inconsciente. As 4 sessões que ele acessou ali, ele morreu em mortes violentas. Uma soterrado, outra ele foi atacado por um bicho que morreu na selva, outro um trem passou por cima dele. Foram tudo assim mortes doloridas, mortes traumáticas, mortes doídas, né? E por isso que a fibromialgia é aquela doença que caminha pelo corpo, né? Sim. A partir do momento que essa pessoa fez a investigação do inconsciente, o mentor possibilitou a ela acessar essas vidas dolorosas do passado, veio o benefício, que é o desligamento. Desliga a tua memória, desliga a tua consciência daquela vida passada e a pessoa passa a ter uma melhora espontânea aqui, né? Então, assim, a última vez que eu conversei com essa pessoa, né, que ele tinha muitas dores ao ponto de não conseguir ir trabalhar, tinha uma vida muito difícil, né? A partir dessas 4 sessões, ele me relatou, Ju, 99% eu estou curado da fibromialgia. Não damos continuidade depois porque ele acabou indo para outra cidade e depois, com o passar do tempo, a gente perdeu o contato.
Mas olha que riqueza é trazer, né, uma terapia como essa da investigação do inconsciente. Exatamente. E sem desmerecer aqui a ciência da psicossomática, né, que ela é muito útil também para explicar situações como essa. A fibromialgia é uma doença que também é atribuída à psicossomática, só que até dentro da psicossomática há algo mais profundo aí, que está lá no âmago do ser, está lá no espírito, naquele arquivo que ele deixou, por exemplo, nos momentos que antecederam o seu desencarne dentro do sofrimento atroz que ele teve, né? Por exemplo, ali, ó, morreu soterrado, ou afogado, ou está despencando de um precipício. Nesse meio tempo que o desencarne não está ocorrendo ainda, o que ele está depositando dentro da sua consciência naquele instante, antes do desencarne? É isso que a pessoa leva para outra existência e que deve ser trabalhado, porque naquele momento ela vai desencarnar. O que resta para ela é o desencarne. Agora, este período que antecede o desencarne fica gravado na consciência. E é ali que deve ser tratado, é ali que deve dar o desligamento. Então, esse tratamento a nível inconsciente é para tratar também o consciente, que é o que a pessoa está vivendo neste momento. Só que está lá, latente ou latejando no inconsciente. E aí há o desligamento, né? E aí tu trouxe uma parte importante, né? Que esse sentimento que foi gerado antes do desencarne, no momento traumático que a pessoa estava vivenciando, né? Nós podemos citar, por exemplo, o pânico. O que é que fez gerar, qual é o sentimento que aflorou naquele momento, né? Que nessa vida atual, né, fez que a pessoa psicossomatizasse o pânico de sentimento na vida dela. Foi o medo. Né? Então o pânico nada mais é do que o medo de que algo vai acontecer, o perigo de que algo vai acontecer, né? E quando isso também é oportunizado trazer de uma vida passada, né? Eu tenho casualmente um caso desses também muito peculiar. Me lembro perfeitamente que eu estava ainda fazendo, eu estava como apoio, né, em Porto Alegre da psicoterapia reencarnacionista, e a gente foi deitar para fazer a investigação de inconsciente para ensinar os alunos que estavam ali presentes. E naquele momento eu deitei e comecei a perceber uma cena, né? Era uma criança que recém tinha nascido naquela época, e aquela criança foi tirada da mãe, né? E ela foi levada para um outro âmbito para pesquisas em laboratório, desde o seu nascimento, né? Então a criança não retornou mais à casa dos pais e desde o seu nascimento viveu para pesquisa de laboratórios. Nessa vida atual, essa pessoa tinha pânico de hospital. Cada vez que ela tinha que ir no hospital fazer um tratamento, fazer alguma coisa, ela queria ser tirada da janela para fora. Ela tinha um pânico daquele lugar, ela tinha um medo daquele lugar que não tinha uma causa explicativa nessa reencarnação. Naquele momento que foi acessado e foi oportunizado trazer essa memória, né, que foi uma regressão à distância, digamos assim, no término dessa investigação, eles disseram, essa regressão não é tua, é para tal pessoa, fulana tal, né? Casualmente, naquela semana, fulana tal tinha um exame para fazer no médico, onde ela ia ter que ficar hospitalizada. Pensa, para levar ela para o hospital somente à base de medicamentos e mantendo ela presa lá, né? Na semana seguinte, a investigação do inconsciente, a pessoa foi sozinha para o hospital e não queria a presença de ninguém lá, né? Qualquer pessoa que fosse lá para o hospital para querer ficar com ela, ela dizia, não, pode ir embora, eu estou muito bem aqui, eu estou muito bem tranquila, né? Então, olha só, houve o acesso do trauma vivenciado, né? Houve o desligamento e houve o benefício nessa atual reencarnação, onde ela não tem mais medo de processos laboratoriais, muito menos de hospital. Exatamente. Então, dentro do instrumento que a investigação do inconsciente proporciona, né, tanto para o psicoterapeuta ou para os auxiliares dos verdadeiros terapeutas, que somos nós ali, né, a gente munido desse instrumento, né, quantitativo, qualitativo, enfim, com essa narrativa que a pessoa faz durante o transe, vamos dizer assim, ou o acesso dessa investigação, dessa regressão, como era conhecido antes, né, é que a gente vai ajudando a pessoa a linkar os acontecimentos passados com as consequências que ela está vivenciando no presente. E aí ela tem um porquê das coisas, ela entende por que acontece. Porque conviver com as dúvidas é muito pior do que conviver com as certezas.
Com as certezas eu tenho um rumo, eu tenho um direcionamento, eu me conheço mais, eu me conformo mais, mas não é uma conformidade acomodada, né? É uma conformidade que age segundo a origem das coisas, os porquês, né? Que se eu não encontro na infância o que me traumatizou, está onde? E às vezes tu pode até encontrar pequenos detalhes, né, Alexandre? Mas eles não são suficientes para o tamanho da proporção que tu deu para aquilo, né? Às vezes tu vai buscar lá na infância, aconteceu, mas aquilo lá foi meio corriqueiro, não é algo assim para potencializar tanto, né? Nós temos aqui, por exemplo, um caso de transtorno bipolar, né? O que é transtorno bipolar? É aquela pessoa que oscila de humor, né? E a gente já sabe que quem tem transtorno bipolar são pessoas que vivem mais presas ao passado, vivem mais de recordações do passado, né? E quando a gente fala no passado, as pessoas pensam dessa reencarnação, dessa existência. Vivem lá na infância, o que aconteceu lá, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo, né? Só que o transtorno bipolar, ele vai muito mais além, ele vai a outra existência. E aí a gente traz um fato muito curioso, Alexandre. Por que a pessoa é bipolar? Por que ela oscila de humor, né? Porque em uma vida passada, ela mexeu muito com mentes de outras pessoas. Ela brincou demais, ela usurpou demais com a mente das outras pessoas, né? Um caso, por exemplo, que a gente pode trazer sobre isso é drogas, né? Sim. As pessoas que colocam outras pessoas nos vícios das drogas, as pessoas que vendem drogas, né, que mantêm mais pessoas aprisionadas naquele sistema, né, essas pessoas estão brincando com a mente das outras pessoas, elas estão usurpando da mente das outras pessoas. Como consequência, isso vai ficar, né, na lei kármica dela, né? Então, quando ela vem para cá, ela reencarna, ela vem oscilando de humor, né? Porque a droga nada é mais do que isso, né? Fazer tu ter essa oscilação de humor. Horas tu tá muito bem lá em cima, empolgado, agitado, como horas tu tá lá embaixo, depressivo, querendo até o suicídio, né? Então, é uma mente deturpada. E quando tu fez isso com muita frequência, quando tu prejudicou muitas mentes, quando tu afetou muitas mentes, né? Acontece nessa situação, então, o bipolar. E aí, a investigação do inconsciente, ela vem te mostrar que tu não é tão coitadinho assim não, né? Que tu não é tão vítima assim não. Quando o teu mentor vai lá e te pega pelo braço e diz, vem cá, meu querido, vamos dar uma olhadinha nisso, né? E te leva lá para uma vida passada e traz as recordações daquilo que tu fizeste, né? Aí a gente vê de verdade quem fomos e quem somos e de que forma nós podemos ainda mudar a nossa vida aqui nessa existência. Sim. Então, um dos principais benefícios é a gente atentar para o real aproveitamento desta encarnação, então, né? E eles são tão generosos com esses benefícios, Alexandre. Eu disse, né, casualmente hoje foi um dia que eu fui agraciada também nessa investigação, né? Eu estava com uma consultante hoje à tarde que veio fazer uma investigação do inconsciente, né? E quando a gente começou, ela já partiu para o mundo espiritual, conduzido pelos mentores, coisa e tal. E aí ela voltou numa existência, né, onde ela estava, que ela foi lá se redescobrir, né? Ela foi lá e escutou uma história do que o que ela tinha feito lá, que ela não tinha sido tão boazinha assim, né? Hoje ela traz uma deficiência no corpo, que ela tem dores, ela está fazendo pesquisas médicas, vários exames, né? Eles estão tentando agora diagnosticar para ver se ela está com reumatismo ou artrose, né? Então ela está fazendo vários exames e não chega a nenhuma, né, nenhuma característica, não sabe dizer o que ela tem na realidade, né? E aí, casualmente, hoje, na investigação do inconsciente dela, ela acessou a recordação da vida passada que o mentor proporcionou, e aí ele mostrou para ela que numa vida passada ela matou muito animaizinhos. Ela pegava os cachorrinhos, cadelinhas que nasciam, né? E ela esquartejava, ela pegava os ossinhos, ela quebrava até matar, né? Por quê? Porque ela não queria procriação mais daqueles bichinhos, então ela matava todas as cadelinhas, né? Quando ela se deu conta dessa situação que aconteceu, o mentor automaticamente já disse para ela, tá entendendo hoje por que tu tem essas dores que não conseguem ser descobertas, né? É as consequências dos teus atos, né?
Mas ainda dá tempo de mudar. E aí eles trouxeram ela para essa existência, fizeram ela recordar do nascimento dela aqui, prepararam ela para reencarnar, tendo a consciência dos atos que ela tinha feito, né? E que nessa vida ela deveria ter vindo tipo uma defensora dos animais. Nesse momento, ela se deu conta conscientemente que ela não estava cumprindo o propósito dela aqui, que ela não estava cumprindo a missão dela aqui. Então ela ganhou uma oportunidade de, nessa reencarnação, fazer a mudança enquanto ainda é tempo. Ela não estava aproveitando essa reencarnação e a doença estava trazendo as dores para o seu corpo. A partir do momento que ela teve essa informação, que ela teve esse conhecimento do que ela tinha como propósito aqui e o que ela não estava fazendo, ela renasceu de novo. Ela teve conscientemente a oportunidade de ainda transformar essa reencarnação. Sim, aí a gente vê essa questão do nascer de novo de uma forma tão filosófica e mais espiritual ainda, né? Que além da reencarnação, que indica um nascer de novo, é um nascer de novo em termos de raciocínio. Por isso é uma terapia de mudança de raciocínio, né? De confrontar, vamos dizer assim, o eu velho, né? Com o surgimento do eu novo, a partir do parâmetro de si mesmo. É muito interessante isso. E é assim, é um presente dos deuses que a gente diz, né? Porque é um raciocínio versus raciocínio. Sim. É o momento que tu vê a pessoa sair da vítima, da dramatização do porquê da minha dor, né? E ela passa naquele momento um profundo agradecimento. Ela estava emocionada em eterna e profunda gratidão. Saiu dali assim, ó, querendo transformar o mundo, dizendo que ela queria ser uma pessoa melhor para a família dela, para os filhos dela, para os animais, né? Ela disse que ela já cuidava um pouco da natureza, mas não a tal ponto, tanto quanto ela deveria, né? Então ela saiu dali assim, ó, ela chegava a escorrer lágrimas dos olhos dela de profunda gratidão pela oportunidade que ela teve, né, de compreender o que estava acontecendo. Sim. E as pessoas que se interessaram em realizar essa psicoterapia, fazer a investigação do inconsciente, como é que procede, Ju? Como é que funciona essa psicoterapia quando vai buscar um terapeuta da área? Bom, em primeiro lugar a gente fala, né, Alexandre, que é por etapas, né? Primeiro tem a terapia de conversa, né? Digamos, nós vamos fazer uma consulta, né? O consultante chega até nós e ele vai decorrer o que está acontecendo com ele, né? Quais são os sentimentos, quais são os problemas, traumas, situações, né? E a gente vai estar ali prontos para ouvir, né? Sempre lembrando que sem nenhuma crítica e nenhum julgamento, nós somos apenas ouvintes das situações. Nós não vamos dar conselhos, orientações para a pessoa mudar a vida, coisa e tal, né? Nós simplesmente somos um ouvinte. A parte de trazer esclarecimentos fica para os nossos mentores através da investigação do inconsciente. Passar nesse momento essa terapia de conversa, né, onde a gente acolhe a pessoa com muito carinho, então nós marcamos um momento específico, num outro dia, num outro momento, que ela retorne então para fazer essa investigação. Porque às vezes no momento, no dia se torna até impossível, porque tem muitas pessoas que têm muitas dores e muitos traumas. E quando elas voltam a lembrar disso, dessa existência aqui, elas choram, elas ficam ansiosas, elas ficam tristes, né? E isso atrapalha muitas vezes na hora da investigação, né? Então é importante que a pessoa vá para casa, relaxe, descanse, volta num outro dia descansada, né? Para oportunizar os nossos mentores, então, fazer essa investigação. Sim. E aí, num terceiro momento, parece que é confrontado, né, o que a pessoa falou na terapia da conversa, na psicoterapia, com a investigação do inconsciente, onde a gente escreve tudo que é, né, dito ou grava também, né? E aí nós mostramos para a pessoa, né, para que ela se lembre que não são todos que lembram exatamente o que relataram, né? E aí é que há aqui o confronto, né? Que há a ligação, vamos dizer assim, né, do que a versão persona da primeira consulta falou com a prática da investigação do inconsciente. E é aqui que vem o tratamento efetivo. E é nesse momento que tu vê a evolução do ser, né? A partir do momento que a pessoa foi lá, o consultante, né?
trouxe as suas queixas, foi anotado, foi relatado. A partir do momento que ela foi lá, fez de 2 a 3 investigação do inconsciente, nós vamos ter um outro momento que é a reconsulta, né? A gente vai acolher novamente aquela pessoa, pegando desde o início a ficha, pegando todas as regressões, as investigações que foram feitas com ela, né? Que ou foi escrita ou foi gravada. Fica a critério de cada terapeuta como gostaria de fazer. A própria pessoa pode gravar também, né? E aí a gente vai trazer o que tu entendeu, o que aconteceu na tua vida após essas investigações, né? E aí vem a realidade da pessoa, né? A história que ela trouxe de início e a história que ela tem para contar agora. Mas que maravilha! Por isso que é uma terapia de mudança de raciocínio, então, que gera uma reforma íntima profunda, a julgar pelos relatos que tu colocaste aí, né? A pessoa despertou, né? Se no programa passado nós falamos de consciência, aqui foi um despertar da consciência para o real aproveitamento da encarnação, impressionante. Essa é uma terapia transcendente. E nós temos duas questões que não podemos deixar de colocar aqui também, né, Alexandre? Quais são os benefícios, então, da investigação do inconsciente, Sim. né? Um dos processos principais que ela tem é o desligamento. E o outro benefício muito forte que ela traz também é o religamento, né? Por exemplo, uma pessoa que se acha muito inútil, acha que não serve para nada e vem trazendo isso de várias reencarnações, né? Tem um determinado momento que o mentor leva, mostra ela numa vida onde ela venceu, onde ela fez tudo certinho, onde ela se gostava, onde ela se amava, né? Então, naquele momento, o mentor mostra isso para ela, para deixar ela sintonizada naquele momento. Porque, como a gente já falou, né? Aonde termina a regressão, fica a sintonia, né? Então, o nosso processo, ele não termina após morte da pessoa. Chegamos até o momento que a pessoa desencarnou e terminou a regressão. Não, nós vamos pós isso, né? Nós vamos até o mundo espiritual, nós vamos até o tratamento, nós vamos até os benefícios que ele traz, né? Exatamente para isso, para que lá a pessoa seja curada e que lá a pessoa fique sintonizada. Mas então que ela fique neste ponto ótimo que a gente chama, né? E que ela possa levar isso para a sua existência aqui na Terra, né? Dentro da sua jornada vivência aqui, com essa consciência desperta, com essa mudança de raciocínio efetivo e que ele coloque nas suas práticas, né? Diárias aí, né? Exatamente, né? Quem sabe com esse grau de evolução, né? Um dia a gente chega no momento do ancião. Sem dúvida. Mais uma vez estamos chegando então ao final do nosso programa. Então falamos aqui dos benefícios hoje da psicoterapia reencarnacionista e da investigação do inconsciente. As suas considerações finais sobre o nosso tema? Pedir às pessoas então que para mais esclarecimento sobre isso, né, pode nos procurar, tanto eu como a ti, né, Alexandre? Sim. Que somos conhecedores dessa causa, né? Nos formamos então para auxiliar os nossos mentores. As pessoas podem nos encontrar então no Face e no Instagram, né, Alexandre? Sem dúvida, nós temos os nossos contatos, aqueles que quiserem, né? Temos no Instagram, também fornecemos os nossos números de telefone, enfim, aqueles que quiserem, é só nos procurar aí, procurar o nosso contato que a gente esclarece. Nós inclusive estudamos juntos, né, sobre essa maravilhosa terapia e hoje nós colocamos ela à disposição de todos os interessados, né? Perfeitamente. Então, muito obrigado pela atenção de todos, até o próximo programa e uma boa expansão de consciência para o despertar do ser para você. Até mais.